gente, bom dia, tudo bem? Vou só pedir a gentileza para vocês irem para os seus assentos, que a gente vai dar início ao evento. Pedro. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Obrigado. Só uma pequena abertura no nosso querido Leonardo de Campos Melo aqui para dar as boas-vindas a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, o que faço nas pessoas do senador Carlos Portinho, secretário Fajardo, vereador Pedro, onde está o Pedro? Está aqui. E demais convidados que participaram do evento. Das minhas conversas agora de manhã, uma coisa que evidentemente não foi possível identificar por algumas pessoas é que, como a gente está na fase final de preparação da casa, a fachada ainda não está pronta. Então, assim, para os que não sabem, nós somos do térreo para cima um escritório de advocacia, chamado LDCM Advogados. E como nós trabalhamos com prevenção, resolução de conflito civil, imobiliário, direito público, societário, arbitragem, etc., a gente lida muito com conflito, troca de posições, troca de ideias. E a nossa vontade sempre foi ter um espaço em que a gente pudesse ter essas discussões. Em que a gente pudesse juntar administração pública, mercado, especialistas, sociedade civil. E essa é a ideia do Hub LDCM. Então, para falar sobre o evento especificamente, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, meu sócio aqui no escritório, que foi quem conseguiu montar esse primeiro evento e vai poder explicar para vocês exatamente o que a gente vai ter aqui hoje. Muito obrigado. Valeu, Léo. Bom, gente, eu fui o chato que trocou e-mail com um monte de gente aqui na semana passada, então me desculpem. Meu nome é Rodrigo, eu sou sócio da LDCM Advogados e eu queria agradecer a presença de todos aqui no que pode ser considerado, acho que, o primeiro grande evento aqui do Hub LDCM. O Hub LDCM é um espaço aqui no nosso escritório em que a gente quer fazer eventos como esse, não exclusivamente jurídicos, que é uma forma que a gente tem de ter uma troca com a sociedade, uma troca de um espaço de discussões, de eventos, de reflexões, etc. E até, eventualmente, de arte. Como vocês podem ver ali, tem um quadro lindo, maravilhoso, que um grande amigo nosso, Gilberto, nos presenteou quando a gente ainda estava na outra sede do escritório. Mas, sem querer perder o tempo de vocês, eu queria antes fazer os agradecimentos a algumas pessoas, em particular ao Pedro Duarte, meu querido amigo Pedro Duarte, meu colega de faculdade. Ele foi meu calouro na PUC, a gente foi colega de movimento estudantil, e a gente conversou e viu que esse evento tinha tudo a ver. Então, Pedro, cara, acho que 90% das pessoas aqui não estariam aqui se não fosse pelo seu apoio, então agradeço muitíssimo pela sua colaboração. Agradecer muito a presença do senador Portinho, que está fazendo esforço hercúleo para estar aqui, eu preciso registrar isso. Ele tem uma pauta política importante do mandato dele, e está aqui, acho que para prestigiar todos nós, e todos nós nos sentimos muito prestigiados pela sua presença. E, obviamente, a presença do secretário municipal Washington Fajardo, que é uma pessoa que eu acompanho nas redes sociais desde o início do seu mandato, sobretudo quando o senhor passou um tempo morando no centro. Então, é literalmente um dos políticos que tem skin in the game, para usar uma expressão que é popular no meio corporativo. Hoje a gente vai falar de Rio de Janeiro. Hoje é uma pauta muito importante para a vida de todos nós. E para mim, em particular, um dos painéis tem muito a ver com a minha vida, que é o painel do projeto Reviver Centro. Acho que, enfim, provavelmente ninguém aqui sabe, mas eu morei na região do centro a minha vida inteira. Eu fui morador do Santo Cristo, na rua Comendador Leonardo, número 32. Meus pais moram lá até hoje. E eu sei o que é viver naquela região. E eu sei como o projeto Reviver Centro ele tem o objetivo de fazer o que ninguém fez em um século, que é de colocar a gente morando ali. E isso não é fácil. O centro do Rio sofreu muito com o período da pandemia, as pessoas passaram a trabalhar de casa, já havia um movimento de ampliar a presença de empresas pela cidade, como já aconteceu em outras capitais. O centro acabou perdendo um pouco com isso. Talvez de forma até um pouco injusta, porque o centro tem toda a infraestrutura necessária para estar, para morar, para trabalhar, para se divertir e tudo mais. Eu sei disso muito bem. Mas, enfim, as coisas são como são. E eu acho que esse projeto, que até onde eu sei, acho que é a menina nos olhos do secretário, acho que ele tem um objetivo político importantíssimo, um objetivo social muito importante, e certamente
vai dar certo e vai nos permitir ver com normalidade pessoas de todas as classes sociais morando no centro do Rio. Então, sem mais delongas, eu gostaria de... a gente vai ter uma pequena inversão de pauta. Em função da restrição do horário do senador Portinho, a gente vai começar pelo painel do Reviver Centro. E, em função disso, eu gostaria de chamar aqui ao palco o senador Carlos Portinho, por favor. As palmas ao senador, por gentileza. O secretário Washington Fajardo, por gentileza. Pode sentar aí, pode sentar. E a senhora Andréa Fiorini, arquiteta. Andréa, tudo bem? Bem-vinda. Palmas para a Andréa, por favor. E é isso, gente. Olha, um costume que não é exatamente carioca, mas a gente está começando o painel 2 minutos antes. Então, palmas para a gente. Bom, senador, por favor, pode ficar à vontade. Eu tô com... Você já está com. Deixa isso aqui comigo. Bom, gente, fiquem à vontade. Alô. Eu vou quebrar o protocolo, então. Se me permite, eu vou começar e já pedindo, primeiro, desculpas pelo fato de eu ter que sair 15 para as 10. A gente lá no Senado criou a comissão das tragédias da região serrana, né? E eu fiquei muito ligado no que aconteceu em Petrópolis. E hoje era o dia que eu tinha na minha agenda para visitar o município de Paraty e de Angra dos Reis, que também sofreu uma tragédia, não na mesma proporção, mas de igual sentimento, né? Então, tentando aqui encaixar, eu falei para o Pedro, Pedro, eu vou, mas eu vou ter que sair. Então, já peço de antemão, desculpe por isso, o Fajardo pediu para falar primeiro, para deixar mais à vontade depois o tempo, sabendo que em determinado horário eu vou ter que sair, mas por essa boa causa, imagino. Queria agradecer ao Pedro, inicialmente, nosso vereador, Pedro Duarte, que me convidou para esse evento, um tema que, como fui secretário de Habitação, tenho aqui nas minhas veias, corre um sangue de Carmen Portinho, um sangue da habitação, da questão do uso correto do nosso solo, da nossa divisão espacial da cidade. É um tema que, para mim, é muito próximo e fico muito feliz em dividir aqui com vocês essa mesa. São duas pessoas que dispensam apresentação e entendem muito mais do assunto do que eu. Queria agradecer a LDCM por essa oportunidade, dizer que fantástico esse espaço, espero estar aqui mais vezes para discutir temas que interessam a nossa cidade, mas que também a vida daqueles que advogam, né, e que empreendem aqui no Rio de Janeiro. E, para ser bem objetivo, já entrando no meu tema, quero dizer, antes de tudo, que a lei, projeto de lei 4.000 de 2021, teve uma inspiração que está aqui ao meu lado, que é o secretário Fajardo. Um pouco antes de eu assumir o meu mandato, acho que na mesma semana até, nós almoçamos e Fajardo me sugeriu esse projeto. Falou, Portinho, você já percebeu isso? E quando eu assumi meu mandato, lógico, eu tive que me firmar, me entender ali no meio ali daquela arena, né, Pedro? E demorou um pouquinho, mas logo entrei nesse tema, que é o Projeto 4.021. O que diz o Projeto 4.021? E eu entendo que é um grande acelerador, né, para o projeto Reviver Centro, e não só do Rio de Janeiro, mas de todas as grandes capitais que estão nesse momento de pós-pandemia, num processo de transformação urbana. E é muito bom isso, porque eu não gosto de nada que é estático. A nossa vida, a vida humana, a gente evolui, a gente anda para frente, as coisas se modificam, a gente tem todo o direito de pensar diferente e pensar de acordo com o tempo. Há alguns anos atrás, principalmente ali na Avenida Beira-Mar, todos se lembram, né? Sempre foi uma área voltada inicialmente para a habitação. Até hoje, mesmo com a transformação urbana que levou o grande centro comercial e, na época, financeiro do Rio de Janeiro para lá,
você teve um mix. Alguns prédios ainda residenciais dividem, aí você tem a senhorazinha morando e um escritório de advocacia do lado, um escritório de contabilidade. Ficou um mix meio desajustado ali ao longo do tempo. E veio, mais recentemente, essa pandemia, que nos fez pensar e trabalhar de modo completamente diferente, né? O esvaziamento do centro da cidade, meio que na contramão até dos esforços que já vinha na gestão do Eduardo, na gestão passada, de levar a ocupação para o centro da cidade, o esvaziamento foi aí uma bomba para quem queria levar habitação e desenvolvimento urbano para o centro da cidade. As empresas saíram, o home office se tornou uma realidade, quem não gostava de trabalhar em casa teve que aprender, acabou gostando, acabou otimizando mais o seu tempo. Muitos escritórios de advocacia migraram para a Zona Sul, porque a gente já havia perdido o centro financeiro para São Paulo, as corretoras, os bancos, depois agora o movimento dos escritórios, porque eles olharam e falaram, olha, o meu cliente me quer mais perto dele. Aquela história da senhorazinha que pegava o táxi para ir visitar o advogado, e era o programa da vida dela aquilo, não acontece mais. Ela prefere andar 2 quadras e estar aqui na Zona Sul com mais comodidade, com menos deslocamento, menos trânsito, menos insegurança até, porque ela poupa um tempo, até o centro da cidade. Então, isso é um movimento e não adianta a gente querer segurar isso. A gente tem aqui, eu acho que o Fajardo e a Andréa vão poder falar, que estimular outras formas de ocupação do centro da cidade. E analisando, na verdade, o que o Fajardo havia me dito, e realmente, como advogado também, parei para pensar em algo que não havia antes cogitado. Realmente, a legislação, ela, nessa de buscar a unanimidade dos condôminos para mudança de uso do prédio, o que ela deu, na verdade, é um direito de veto. A gente, advogados, nós nunca paramos realmente para pensar nisso. Tinha que ser um arquiteto interessado em desenvolver o centro da cidade que trouxe essa cogitação que eu confesso não tinha parado para pensar. E não é justo. A questão maior dos condomínios, toda a questão mais complexa, o quórum é de 2/3, que já é um quórum qualificado. Agora, o quórum da unanimidade, ele permite o direito de veto. E aí você tem, na verdade, um obstáculo para a transformação urbana, na medida em que, num prédio de 10 apartamentos, 9 entendem que o momento é para transformar o uso de comercial para residencial, aí vem uma pessoa só, e fala, não, vamos pensar num prédio de 300 apartamentos, que aí, estourando o número, ainda fica mais absurdo. 299 querem mudar para o uso e uma fala não. E a gente sabe que muitas vezes ela fala não porque ela encontra ali uma oportunidade de negócio, porque alguém vai ter que convencer ela de que ela está errado, e geralmente o convencimento é na ordem financeira. E aí vira, na verdade, 299 ou 10 para convencer uma pessoa, na verdade, abrindo um grande leilão, um grande negócio, e que atrasa muitas transformações urbanas. Mas esse não é só o único caso, e no centro da cidade é emblemático, porque o que há de imóveis, e que o problema não é a negociação financeira, que o problema é uma questão de sucessão. Você tem lá 10 condôminos que querem transformar a sua unidade comercial em residencial, porque vê que o centro tem toda a infraestrutura urbana, que tem agora um apelo maior por conta da prefeitura estar focando nesse projeto de revitalização do centro, e você se depara com um morador que você não sabe quem é, porque o antigo morador você sabia, mas ele morreu, a tiazinha morreu, e aí o sobrinho dela, o filho, você não conhece, e você não pode iniciar essa transformação porque você vai ter que descobrir aonde mora em Portugal o herdeiro original daquela senhora. E por isso, ou outra hipótese, aquele condômino que você sabe quem é, mas ele
não mora no Rio, mora em Petrópolis, mora na Baixada, e ele não está afim de ir numa convenção de condomínio, ele não frequenta, é sabido que ele não frequenta uma convenção de condomínio. Então você vai chamar a convenção para pedir a mudança e você não vai conseguir, porque você não vai seduzir ele a ir à convenção, né? Então são hipóteses, casos que os incorporadores principalmente conhecem, os condôminos, os proprietários de imóveis conhecem, que não é só por uma questão, às vezes, até de má-fé, de querer se valorizar em cima de uma negociação, mas é uma questão, às vezes, da vida comum das pessoas, de indisponibilidade para ir a uma convenção, ou um paradeiro desconhecido de um herdeiro, que atrasa toda a transformação de um prédio, e, por isso, o projeto ele tem um único artigo, né, em que ele mexe no quórum, ele exige o mesmo quórum qualificado de 2/3 para questões complexas, como é essa também na vida do condomínio, né? É um único artigo alterado e que faz uma grande diferença e repara, na minha opinião, aí como advogado, uma injustiça da lei secular, né, pode-se dizer, e do ponto de vista das transformações urbanas, é um grande gatilho, um grande impulso para que elas aconteçam. Não é determinante, mas é, sem dúvida, um gatilho. E o mentor e o autor dessa proposta, o autor sou eu, mas o mentor, quem inspirou essa proposta, está aqui, o Austin Fajado. Por favor, uma salva de palmas, porque a gente... E é verdade, faço muito agradecido pela sua sugestão. Por que, né, Pedro? Você que é um grande vereador, e aqui estou falando com toda sinceridade, a gente busca sempre uma renovação política, né? Enfim, espero que eu seja, né? Não foi da maneira que eu queria estar como senador, né? Ninguém não poderia prever nunca o óbito do senador Harold de Oliveira, mas eu tenho uma missão, Deus tem uma missão para cada um, e eu sei exatamente o tamanho da minha responsabilidade. E fico olhando nos diversos partidos, né? Porque a gente não pode se prender, a democracia é muito maior do que isso, ela é partidária, e eu fico olhando nos diversos partidos. E, gente, tem muita gente boa, eu confesso. Eu estou numa fase otimista da política, e uma das pessoas que eu acompanho é o Pedro Duarte, pelo trabalho que faz, porque trabalha, né? E isso é transformador, né? O seu trabalho vai gerar transformação. Então, o projeto 4.021 foi aprovado por unanimidade no Senado, porque era um único artigo, estava aqui contando onde, Fajado, vocês não sabem, mas eu sofri um dobrado ali, porque eu pude escolher o relator, né, eu sugeri ao presidente Pacheco que fosse o Carlos Viana, por conta da questão urbana também de BH, né, que também é muito parecido, né, assim como Mato Grosso, Campo Grande, Bahia, Salvador, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, os centros urbanos clamam por essa transformação, não é só o Rio de Janeiro, não, a gente está um pouco mais à frente, mas isso é um fato, né? E eu pensei no Carlos Viana, meu colega, que agora é colega de partido do PL, e aí o pessoal dos Airbnbs foi em cima dele, o pessoal das fechamentos de varanda foi em cima dele, aproveitando que a gente estava mexendo o quórum para tentar resolver todos os problemas. E eu falei para ele, falei, Viana, pelo amor de Deus, a gente já aprendeu na política que o ótimo é inimigo do bom. Primeiro a gente resolve esse aqui, né, porque esse aqui não tem muito... contradição, o texto é simples, já fiz o corpo a corpo com todas as lideranças, já expliquei para elas, todas apoiam. Se a gente for colocar isso, a gente vai trazer os hotéis para brigar com o Airbnb, a gente vai trazer proprietário que não pode pagar o fechamento de varanda para entrar numa discussão que vai prejudicar o projeto. Você quer ser relator e aprovar um projeto, esse aqui é aprovado. E foi muito bom, porque ele retirou. É lógico que, sem dúvida nenhuma, nós sabemos, né, Pedro, você aqui na Câmara de Vereadores, mais ainda, Fajardo, que está na linha de frente, que essas duas outras questões são importantes serem debatidas, né? Questão de Airbnb, de fechamento de varanda, e que tem a ver com quórum, né, de deliberação dos condomínios. Mas não dá para a gente parar um projeto que pode ser transformador para discutir isso. Eu até falei para o Viana, faça um projeto e eu sou o relator dele, não tem problema nenhum para discutir isso, mas não vamos contaminar esse projeto com outras discussões que, embora relevantes, vão atrasar o projeto. Então, superamos isso, o projeto foi aprovado à unanimidade, chegou já na Câmara dos Deputados, eu fiz o contato com o deputado Paulo Ganime, do Novo, que, inclusive,
uma pessoa também muito próxima, falando em renovação, uma pessoa que eu tenho um carinho e vejo ele como um exemplo da renovação política, um cara de mente aberta, de mercado, inteligente, e pedi a ele para ele relatar. Ele me pediu para eu relatar um no Senado e eu fiz a dobrada com ele. E na semana passada eu sei que ele já conseguiu as assinaturas para o requerimento de urgência, para a Câmara botar logo em pauta. Precisa ser votado esse requerimento de urgência, mas tem aí apoio das lideranças, inclusive o líder do meu partido na Câmara, o deputado Altineu Cortes, é um desses que está buscando, fazendo articulação, e a ideia é que ainda em maio a gente possa aprovar esse projeto, até porque a gente sabe que é um ano calendário curto, com um calendário de eleições. Então, esperamos que até o final de maio a gente tenha esse projeto aprovado e sancionado aí até junho pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu queria só aproveitar, eu sei que depois o tema é Reviver Centro, mas tem nesse tema, Fajardo, um que para mim é muito caro, porque você esteve junto comigo e a gente participou no final do mandato anterior do Eduardo. Nós, posso dizer que foi um trabalho de construção coletiva, né? Nós somos autores do Plano de Habitação Social do Porto, né? E que não é só o Porto, ele vai até a Mancha, cresce para São Cristóvão, para outras regiões ali periféricas, digamos assim, do centro da cidade, ou fronteiriças do centro da cidade, melhor dizendo. E eu falo isso, Fajardo, porque eu sempre me ressenti que Eduardo, nas campanhas, nunca falou do Plano de Habitação Social do Porto. E foi uma obra dele, do governo dele, que a gente construiu, um processo de construção coletiva, com todos os agentes, me lembro lá no galpão da Utopia, sentou todo mundo para chegar àquele mapa e aquele desenho que previa tantas unidades e tal. Então, eu queria só deixar, sei que a gente vai tratar aqui do plano diretor, Pedro, e aí fica a minha sugestão, não esqueçam de olhar o Plano de Habitação Social do Porto. A tia Carmen Portinho, ela dizia, quando construiu o Minhocão, aqui da Gávea, quando construiu o Pedregulho, que é ícone da habitação social lá em Benfica, que o que a gente quer é aproximar casa e trabalho. Então, é preciso também garantir no centro a habitação social para que promova ou forneça mão de obra justamente para as atividades que vão se desenvolver a reboque disso, né? E um outro tema, já deixando na mesa aqui para os dois, depois que eu sair, aí vocês discutem, eu, como relator do marco legal das startups, eu tive viajando o Brasil inteiro e tenho uma predileção pelo projeto, pelo que aconteceu em Florianópolis, com a CAT. Quem não conhece, rapidamente, a CAT era um galpão, literalmente, imagina um galpão com aquele teto de metal, de alumínio, sei lá, arredondado, à beira de uma rodovia federal, em Florianópolis, na ilha. E hoje é o maior hub de tecnologia do Brasil, e o desenvolvimento desse hub trouxe o desenvolvimento urbano para aquela região, porque o galpão já não é mais o galpão, as empresas, isso é curioso, né? Porque a tecnologia permite você se relacionar à distância, mas as empresas que contratam o serviço quiseram estar mais próximas, então subiram um centro comercial com prédios modernos, apareceu um centro gastronômico para prover ali de entretenimento, de alimentação aquela região, e aquilo dali, para mim, é um case de sucesso e que eu olho para o centro da cidade, sei que também é o desejo do Fajardo, né? É o que a gente pode fazer no nosso centro da cidade. E não é só, e a gente aprendeu, tanto com as CEPACs, tanto com os benefícios, não é só dar benefício fiscal, não é só permitir potencial construtivo. Se a gente não dota de infraestrutura urbana, se a gente não atrai as âncoras, né, que precisam, se vai ser uma universidade, se vai ser um hospital, se vai ser um hub de tecnologia, mas precisam ser atraídos. Se a gente não leva infraestrutura, principalmente de internet, de conexão, né, de conexão ágil, rápida, principalmente se você pensa que o centro tem a vocação para o desenvolvimento de um hub de tecnologia, como tem, não tenho a menor dúvida disso. E aí a gente vai atrair o jovem que vai trabalhar no hub e vai morar num apartamento que não precisa ser um apartamento grande, a gente também já aprendeu isso, pode ser um mix, né, de unidades de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Aliás, em Florianópolis é o que está acontecendo,
né? Os prédios estão sendo lançados, prédios lindos, com portarias lindas. Por quê? Porque lá tem 4 quartos, um padrão alto, mas tem o 3 quartos, tem o 2 quartos e tem 1 quarto. Né? Então, a gente observa essas transformações e olha para o centro da cidade e vê que falta muito pouco para dar aquela faísca. Parece que é só uma faísca. Eu vejo agora incorporadoras investindo e estou vendo ali que já tem uma fagulha. Né? E sei que esse é um projeto que o Washington já muito defende e será transformador, sim. E a gente tem que pensar que, na ausência do centro financeiro, do centro jurídico, muitas vezes agora migrando, né, para a Zona Sul e outros bairros, a gente precisa encontrar a vocação do centro da cidade. Ela não é só habitação. Né? A vocação do centro da cidade sempre foi comercial. Né? A habitação é o plus, é o mix que a gente vai propor agora através desses projetos. Mas a indústria do futuro é a tecnologia, gente. É inexorável. Quem resistir à tecnologia vai resistir ao futuro. Então, o centro da cidade, através de um hub que eu imagino que vai desenvolver a indústria do futuro, que é a tecnologia, casado com todos os esforços de habitação, será um lugar bom, seguro para se viver, né? Numa nova era pós-pandemia que o Rio se encaminha. Muito obrigado, gente. Acho que está ligado. Então, eu vou continuar daqui, senador, agradecendo o convite do escritório LDCM, agradecer o convite do vereador Pedro Duarte, agradecer as palavras do senador Carlos Portinho. Eu acho, na verdade, senador, fundamental a gente ter um parlamentar sensível para temas urbanos, como você para os temas da habitação. Essa é uma grande lacuna brasileira, e sabendo um pouco da sua história, quando de fato trabalhamos lá juntos na elaboração do plano de habitação de interesse social da região do Porto, a sua liderança foi fundamental. E mais do que liderança, acho que sensibilidade é um valor também fundamental. Acho que são matérias que nós não estamos avançando no país, e ter, então, um parlamentar sensível a isso, com escuta. E, então, eu que agradeço, na verdade, a sua sensibilidade e ter abraçado. Parece pequeno, né, mas ele tem um efeito de escala significativo. A nossa história, período muito longo de inflação, ele produziu uma grande fragmentação na propriedade imobiliária. Então, a única maneira de você produzir edifícios era fragmentando a propriedade e vendendo as parcelas. Né? Então, isso deixa como um resíduo urbanístico que a transformação dessas edificações ela é mais desafiadora, porque são propriedades pulverizadas. Esse é um fenômeno bem brasileiro, a gente também encontra isso na América Latina, mas é bem marcante isso nas cidades brasileiras. E um fenômeno também importante, por isso é fundamental parlamentares como o senhor, como o vereador Pedro Duarte, assim, interessados na matéria urbanística, porque nós somos um país com a maior taxa de urbanização. Né? A sociedade brasileira, mais da metade vive em 26 regiões metropolitanas. Nós temos esse grande bônus de termos culturalmente uma compreensão de que a experiência nas cidades ela é positiva. Não somos uma sociedade com medo da vida coletiva, muito pelo contrário. Nós buscamos culturalmente, estamos aí, semana, vamos ter desfile de carnaval, acho que as festas e os bens culturais, e aqui aproveitando e saudando a presença da presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, a arquiteta Laura de Blasi. A gente observa isso muito bem pelos aspectos culturais da sociedade brasileira. Esse interesse genuíno em coabitar o território, e não, diferente de outras sociedades, nós não temos um certo receio dessa experiência. A gente até fala, né, semana de centenário da semana
de arte moderna, né? A gente fala do processo antropofágico, né? Esse nosso interesse pelo outro é de tal ordem que nós queremos, inclusive, canibalizar culturalmente as outras pessoas. Então, isso é muito bonito do ponto de vista de experiência de sociedade, mas, entretanto, quando a gente vai ver as políticas públicas, né? Quando a gente vai ver a nossa efetividade na transformação das áreas urbanas, a gente não tem avançado muito. A gente vê, por exemplo, o tema da informalidade urbana, né? Favela não é só um desafio das grandes cidades, a informalidade territorial ela está presente nas cidades pequenas e médias, o que é assustador. E a gente vê aí, com os problemas climáticos, como é que as cidades médias sofrem também em função da informalidade urbana. Ou seja, tem uma lacuna que nós não estamos atuando, senador, e oxalá o senhor possa ocupar esse espaço que é do tema habitacional. Tivemos recentemente essa experiência no Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, que a gente sabe que anima muito o setor da construção civil, mas política habitacional não é só isso. Política habitacional é essencialmente um desafio de localização. Não é um desafio de construção, é um desafio de colocar as pessoas, como bem disse o senador, podendo ter os benefícios do acesso à cidade. Os benefícios do acesso à cidade significa o quê? Significa, primeiro, utilizar a infraestrutura que está dada, que foi feita com investimento público, historicamente consolidado. O segundo ponto é ter acesso a oportunidades, serviços públicos e oportunidades privadas. Você poder desfrutar da educação que já existe, da saúde que já existe, inclusive, de novo, do aspecto cultural que já existe, você poder acessar uma biblioteca, cinema, teatro, e até esses benefícios econômicos, né, da economia da aglomeração, que é o que explica o fenômeno urbano, que é o fato das pessoas juntas inventarem coisas, empreenderem, criarem novos negócios, as invenções da vida coletiva, que não são somente festas, mas são também empresas, né? Negócios surgem do contato entre pessoas. Então, esse processo do espraiamento urbano ele é um processo muito agressivo. Entretanto, tem um outro componente na realidade brasileira que a gente precisa refletir, e que é uma certa ideia ainda latente, que especialmente nos períodos eleitorais a gente vê sendo repetida, a ideia de fazer 50 anos em 5, né? Essa ideia de Brasília, do JK, uma ideia de modernidade, ou seja, pela expansão, pelo crescimento no território nós vamos produzir riqueza. Isso, assim, isso é uma tese americana no sentido das Américas, não dos Estados Unidos. Todas as sociedades americanas acreditaram nisso um pouco, mas nós ainda não fizemos uma revisão crítica desse ideário, nós ainda acreditamos nisso. Os próprios programas habitacionais estimularam isso recentemente, Minha Casa Minha Vida expandiu a mancha urbana, Casa Verde e Amarela da mesma maneira, e nós temos então essa concepção ali, se por um lado tem um aspecto positivo da vida coletiva, mas tem um outro lado que nós precisamos ter uma certa atenção, que é essa ideia da expansão como progresso. Isso não funciona também, porque essa expansão significa que eu tenho que levar a infra, eu tenho que levar os serviços, eu tenho que, inclusive, ter uma maneira de produzir economia, né? As pessoas falam muito, por exemplo, na discussão do plano diretor e os empregos. O plano diretor não cria emprego. Quem cria emprego é a sociedade, são várias dinâmicas, a macroeconomia, aspectos geográficos, regionais, isso é que cria emprego. Então, produzir economia é um grande desafio de qualquer sociedade e a gente menospreza isso quando a gente adota o processo da expansão continuado, e que, inclusive, pela ausência de política habitacional, acaba produzindo informalidade no seu processo. Então, nós temos o pior modelo de expansão urbana, porque ele, além de criar uma conta que precisa ser paga do ponto de vista da infraestrutura, ele também traz a reboque informalidade, ou seja, inclusive, alguém que não está contribuindo com receitas para levar a infraestrutura. Então, esse é um processo altamente danoso, e esse é um processo que todas as capitais brasileiras enfrentam, mas que no caso do Rio de Janeiro ele é especialmente mais preocupante por causa da nossa condição geográfica, da nossa condição de relevo natural. Então nós somos um retângulo com 55 quilômetros de lado por 15 quilômetros do outro de altura, vamos chamar assim, com 3 frentes d'água. Então
Isso, historicamente, foi muito interessante ocupar essa terra, né? Agora, esse retângulo tem uma muralha, que é a Serra do Mar, né, que nos separa das outras oportunidades dos nossos bônus geográficos. Então, quando a gente compara com outras capitais brasileiras, a gente não tem uma conectividade geográfica tão fácil. A gente tem que subir uma serra, é difícil levar produtos, trazer produtos, levar ferrovia. Isso, historicamente, foi um desafio para o Rio. A cidade, então, se prestava muito a fazer um papel de representação, né, política do país, mas do ponto de vista econômico, a cidade e a região metropolitana não conseguiu criar uma rede, uma conectividade econômica como outras capitais. E esse retângulo, que tem duas cadeias de montanha dentro, ele também significa que essa expansão ela é naturalmente, então, acelerada. Por que eu estou falando de expansão urbana? Porque o Reviver Centro, na verdade, é uma tentativa, espero que dessa vez de fato efetiva, para que a gente possa contrapor esse processo da expansão. Então, acho que foi muito feliz aqui a organização, a gente poder falar do Reviver e do plano diretor, porque eles estão intimamente ligados. Na Câmara dos Vereadores houve muita discussão, porque discutiu uma lei do centro antes do plano diretor, porque o centro ele tem tamanha intensidade de infraestrutura, tamanha complexidade do ponto de vista de oferta de benefícios, e é um território essencialmente consolidado, são poucos os últimos terrenos, é essencialmente uma experiência de desenvolver o retrofit que ele demandava uma legislação específica. Nós já fizemos isso antes. Nos anos 90 tentamos fazer isso. A Lei do Centro de 94 tentou já dar lá um estímulo, ela não foi efetiva do ponto de vista habitacional. Então, eu acho que o componente que nós procuramos trazer dessa vez tem uma leitura para a economia urbana, né? Então, é algo que eu acho que os arquitetos e urbanistas têm aprendido muito com os economistas, que é exatamente entender, nós como arquitetos imaginamos que a cidade é fruto do nosso projeto, do nosso desenho, mas na verdade a cidade é fruto de uma série de forças randômicas que se organizam e que produzem demanda e oferta e não necessariamente obedecem ao planejamento, porque se a economia obedecesse às leis e os planos, a gente não estaria aqui discutindo isso hoje. Então, esses processos, eles acabam tendo relevância e eles têm impacto do ponto de vista de entender a economia imobiliária, como é que os preços se formam, o que anima as pessoas a produzirem prédios, que são os incorporadores imobiliários. Então, isso é algo muitas vezes mal visto do ponto de vista de experiência de formação dos arquitetos e urbanistas, a gente não investiga isso tanto. Então, na legislação do Reviver Centro, a gente fez um grande mergulho nisso. Analisamos os últimos 30 anos de produção imobiliária da cidade, do centro. A gente tentou entender esse processo da formação dos preços. A gente procurou entender essas ofertas, as últimas oportunidades imobiliárias, que são os terrenos. Especialmente, entender o desafio do retrofit. Eu acho que quem está aqui entende mais ou menos o conceito. Retrofit é a reforma, né? É o reaproveitamento de edificações. Isso do ponto de vista da incorporação imobiliária, isso é muito assustador, porque você não tem previsibilidade, né? Então, um terreno, a incorporação ela é feita, se dá pelo projeto, né? Então, você tem um controle não vou dizer absoluto, porque sempre tem os governos para atrapalharem, né? Mas você tem um processo muito mais controlado. Agora, no caso do retrofit, essa previsibilidade ela é mais desafiadora, porque você não sabe o que vai acontecer quando você abrir uma parede. Quem já enfrentou uma reforma em casa entende mais ou menos o que eu estou falando. Imaginar isso numa escala de transformação de um edifício que já tem uma trava do ponto de vista de possibilidade de transformação de uso, né, o condomínio, o estatuto, etc. Mas imaginar isso do ponto de vista de uma produção de escala, isso não atrai, então, os agentes econômicos. Esse modelo, essa dificuldade associada ao modelo da expansão, a gente cria uma situação que é bastante desafiadora, que é do custo de oportunidade. Por que eu vou fazer algo aqui, enfrentando essa dificuldade, se eu posso fazer algo lá fora, onde está todo mundo fazendo, e inclusive os preços são claros, todo mundo sabe como atuar. Então,
esses dois fenômenos, a dificuldade da reforma e o modelo expansionista, ele acaba levando sempre a prática da incorporação para longe. Então, no Reviver Centro, nós, além de ter essa compreensão, nós procuramos ir, então, nos benefícios certos para poder criar esse estímulo. Eles são de que tipo? Eles são benefícios fiscais, isenção de IPTU durante a obra, isenção de TBI na primeira compra, por exemplo, para facilitar esse processo da aquisição, da chegada do morador, que o objetivo, para ficar claro, no Reviver Centro, é, de fato, fazer um repovoamento do centro. O objetivo não é, senador, simplesmente animar o mercado. Claro, o mercado é o veículo institucional para isso. Mas se a gente não vir população, está errado também o programa. Porque muitas vezes nós fazemos programas que têm foco em estimular a construção, mas não necessariamente em trazer população. São coisas que podem parecer associadas, mas não necessariamente são associadas, né? Um aspecto do mercado imobiliário brasileiro é altamente financiado, não necessariamente produzir significa ter gente dentro, né? Então, os benefícios fiscais, benefícios urbanísticos, possibilidade de construir um pavimento a mais, possibilidade... fizemos uma grande desregulamentação. Agradecer o senador. Obrigado. Abraço, senador. Fizemos uma grande desregulamentação, porque a legislação ela também tratava a reforma como se fosse um terreno, que é um equívoco. Ou seja, você não considerava o edifício nem como fato jurídico consolidado, né? O edifício existente, ele parecia uma abstração olhando para a legislação, ou seja, você tinha que produzir circulações separadas, etc. A gente desregulamentou isso tudo. E o grande benefício, que é esse do componente econômico, que é a operação interligada, muito criticado durante o processo de discussão na Câmara, e agradecer sempre ao vereador Pedro Duarte por ter essa racionalidade importante. Ele foi um benefício ali que procura, então, entender, ok, se o mercado ele está olhando para essa demanda, vamos bonificar o mercado onde ele atua na demanda, desde que ele tenha uma produção no centro. Isso, então, ajuda a fechar a conta no centro, isso também cria um estímulo em outras áreas. Esse estímulo em outras áreas, entretanto, seguindo uma lógica urbana, porque também não faz sentido dar um estímulo investindo na expansão, então também isso teria um contrassenso. Então, a legislação foi aprovada em julho, em 8 meses já, ela tem um volume de pedidos de licença que corresponde a 60% do volume da última década. Então, em 8 meses, nós temos hoje, são 1.712 já unidades habitacionais já em pedidos de licença, e tem já um número que já está licenciado, expressivo. E para vocês terem uma ideia, na região do centro, em 10 anos, foram 1.440 e poucas unidades residenciais produzidas em 10 anos. Então, a legislação, em pouquíssimo tempo, ela começou a apresentar resultado. Tivemos um primeiro lançamento, logo agora o segundo lançamento bastante emblemático, ali na Presidente Vargas. E o Porto, por exemplo, levou 10 anos para ter o primeiro licenciamento residencial. 10 anos para ter o primeiro. Então, o Reviver Centro, ele conseguiu produzir isso de uma maneira bastante rápida, e eu acho que se deve a esse grande esforço, que foi um esforço de todos os técnicos da Prefeitura, e a oportunidade que nós tivemos também, para deixar claro, de juntar o planejamento urbano, patrimônio cultural e o Instituto Pereira Passos. Então, a gente conseguiu unir algo que o Instituto Pereira Passos foi criado para ter essa função, mas é algo que nós raramente tivemos, de fato, essa junção, que é o órgão que produz os dados e análise da cidade, com o órgão que faz a normativa urbana, com o órgão de patrimônio cultural, que tem essa visão que pode parecer poética, mas, na verdade, é uma visão bastante estruturante de como a cidade se organiza. E isso, então, acho que ajudou a produzir essa legislação que está sendo bem efetiva. Para
ficar também bem claro, não parecer soberba, ninguém está soltando fogos de artifício com isso, muito pelo contrário, a gente fala esses números com muita serenidade, a gente sabe que a qualquer momento pode vir uma externalidade de mercado, conjuntural, etc. E a própria legislação ela tem um componente de governança e de transparência, então nós temos a obrigação de produzir relatórios semestrais sobre o avanço do programa, e da mesma maneira tem uma previsão eventual de revisão da legislação a cada 2 anos, e ela é uma legislação que vai até 10 anos. A legislação criou um comitê gestor multissetorial dentro da prefeitura, para que a gente faça essa discussão, ou seja, não é uma lei de uma secretaria, uma lei de fato do governo, da cidade, tendo uma governança instaurada com vários órgãos, e especialmente olhando para, com atenção, os promotores imobiliários. Então a gente começou agora uma reunião, vamos ter reuniões mensais com esses promotores imobiliários que estão atuando no programa, para que a gente possa ter uma escuta qualificada, feedback, e ir aprendendo também com esse processo. É muito... A legislação urbanística é uma legislação que se presta a transformar a cidade. A cidade não é uma jurisprudência. Na verdade, nós precisamos alterar a legislação sempre que precisamos produzir um resultado na cidade. Isso muitas vezes não é compreendido. Há muitas vezes uma visão de que a cidade tem que representar um aspecto do direito urbanístico, mas, na verdade, a cidade é um valor superior, aproveitando que eu estou aqui no escritório de advocacia. Então, a legislação tem esse processo, criamos também vários mecanismos de transparência, a legislação foi ofertada em ambiente público, recebemos 47 contribuições, fizemos pesquisas, enquetes públicas, mais de 8.000 pessoas participaram dessas enquetes, e que mostram uma leitura muito ambígua do centro da cidade. Ou seja, todo mundo ama o centro, mas tem, ao mesmo tempo, um certo temor. Isso tem muito a ver com o espaço público. Então, metade do programa Reviver Centro é dedicado ao espaço público. Isso talvez não apareça tanto na imprensa, e é um trabalho que a gente está lá de formiguinha, e eu lidero isso também diretamente. Tenho muito prazer nesse processo de caminhar pela cidade e melhorando o espaço público, que são as áreas de excelência urbanísticas que nós começamos pela Avenida Rio Branco, e tem por objetivo aumentar o ordenamento. Dessas mais de 8.000 pessoas que participaram da pesquisa, 34% reclamaram do ordenamento do espaço público da cidade, 14% reclamaram da qualidade física das calçadas, da conservação, 12% da iluminação pública. Nós estamos exatamente atuando nesses 3 eixos para que a gente possa melhorar, inclusive, essa percepção do centro. Eu acho que tem mais coisa para falar, eu acho que eu já dei as principais mensagens, e para fechar de fato, esse a gente tem visto que tem tido uma adesão à transformação do Reviver Centro, pelo mercado, pelos arquitetos, acho que o interesse por essa área, entender que isso significa uma oportunidade também para os bairros que são contíguos ao centro. Tá? Então, isso também significa uma oportunidade para São Cristóvão, para a Glória, porque o esvaziamento do centro ele também irradia um esvaziamento em todos os bairros e as regiões contíguas. Tá? Então, é de fato um princípio urbanístico. A gente não está fazendo isso apenas porque o centro é histórico. Claro que o valor cultural que tem lá precisa ser também protegido, mas é especialmente proteger um sistema econômico muito delicado. São mais de 800 mil empregos formais na segunda região administrativa, que são 6 km². É a maior densidade de empregos da região metropolitana. E se esse território for abalado economicamente, não acreditem nas ideias de que esse emprego vai sair daqui e vai para a Barra. Não. Esse emprego vai para São Paulo, vai para Florianópolis, vai para Belo Horizonte. E, especialmente, significa, então, proteger uma economia metropolitana. Claro que nós desejamos sempre que possam ter outras centralidades urbanísticas e econômicas na cidade,
Mas isso não é um processo planejado, isso depende da nossa economia, fazer com que a Barra vire uma centralidade econômica relevante, ou a Zona Norte. Ainda não é esse o processo. Nitidamente, essa segunda região administrativa é o nosso centro econômico. A gente não pode, então, olhar para isso com certo desdém, entender que se isso se abala, fica abalado toda uma economia metropolitana e fica abalada até uma ideia de viabilidade da cidade do Rio de Janeiro. Então, o Reviver Centro, ele procura trazer população para que a gente possa produzir um centro de 24 horas, 7 dias na semana, em vez de ser um centro de 8 horas por dia, 5 dias da semana. Isso significa aumentar a resiliência, a sustentabilidade, a viabilidade desse centro, para que ele possa continuar relevante como centralidade econômica. Obrigado. Bom dia. Eu não sei se a gente pode passar um slide. Eu vim falar hoje aqui, que primeiro queria agradecer o Pedro Duarte, que me convidou. Queria agradecer também o Rodrigo Moreira, que providenciou esse espaço com todo cuidado para trazer tudo que a gente precisava para cá. Queria agradecer também meu sócio, Marcos Sá, nesse projeto que eu vou mostrar. Eu vou falar da nossa experiência do Reviver Centro em relação ao mercado privado. Nós tivemos um convite para fazer um estudo antes da lei ser promulgada, do Reviver Centro existir, e, por conseguinte, a gente acabou sendo o primeiro projeto aprovado do Reviver Centro, que acabou sendo inaugurado. Ele acabou sendo inaugurado juntamente com o Reviver Centro, na presença do secretário Fajardo, presença da Laura de Blas, está aqui hoje, do prefeito Eduardo Paes, o prefeito. Tivemos esse privilégio, está aqui também o Ivan Vrobel, que nos proporcionou aí a execução desse projeto. Então, o que nós procuramos fazer, os desafios, a localização, a gente está exatamente entre o Sambódromo e o Campo de Santana, abaixo da Presidente Vargas, que significa que eu obtive informações que nós tivemos 60% de pessoas que compraram moradores, estamos com 80% das unidades vendidas, e desses 40% que são investidores, são pessoas que estão procurando o petróleo, o pessoal do petróleo, e também alugar para Airbnb para o carnaval. E as pessoas que compraram como moradores são pessoas que são funcionários públicos, são pessoas que pegam transporte, tudo aquilo que o secretário estava falando, do transporte, 2 horas para lá e para cá, e que agora vão morar perto do seu trabalho. Servidores públicos, bombeiros, em geral. Então, já falei da localização, os desafios do projeto que nós buscamos foi uma gentileza urbana, qualidade para morar, conseguir também o número máximo de unidades com uma capacidade de utilizar o potencial construtivo todo, com o número máximo de unidades. Então, a gente tem 122 unidades, sendo uma loja e 121 unidades residenciais. Aí nós utilizamos a fachada ativa, que era uma das premissas do Reviver Centro. Se você puder descer um pouquinho, que dá para mostrar a loja embaixo. Para a gente poder criar uma ambiência. Aqui a gente vê lá a ambiência que a gente criou, Com as janelas redondas, nós criamos uma identidade para o edifício, que ele passa a ser um marco de referência na cidade. Aqui a gente vê o terreno como ele é esconso, bem complicado. A gente utilizou as unidades de 2 quartos na parte da frente, utilizando varandas recuadas, para criar também uma ambiência com as sacadas e as jardineiras. Acho que pode passar para o outro. Então, aqui nós temos apartamentos de sala e quarto, apartamentos estúdio e apartamentos de 2 quartos. Temos também um gabarito limitado pela APAC da Cruz Vermelha, que nós queríamos inicialmente fazer uma área de lazer no último pavimento, também como o Reviver Centro sugere, mas por causa do bombeiro a gente acabou não conseguindo devido à escada, e a gente criou então esse apartamento
com a possibilidade do mezanino, né? A pessoa colocar a sua cama para cima e ter um espaço mais livre na parte de baixo, que é esse da direita que eu estou mostrando ali. Pode passar. Aí as áreas de lazer são exíguas, né, para não onerar no condomínio. Eu esqueci de falar também da faixa de renda. A faixa de renda de quem comprou aí é em torno de R$10.000 mensais. E aqui a gente mostra o coworking, né, o pátio do bicicletário. Nós não temos vagas de garagem nesse empreendimento. A academia, a portaria, a área de convivência. Ali no corte transversal a gente mostra o pé direito mais alto nos apartamentos do 7º andar. E eu espero que nós tenhamos mais projetos como esses para a revitalização do centro da cidade do Rio e para o sucesso do projeto Reviver Centro. Muito obrigada. Gente, a gente ainda tem uma meia horinha no nosso horário. A gente gostaria de abrir para perguntas da plateia. Deixa eu levar para o senhor. Pedir só a gentileza do senhor se identificar. Fajardo, Ivan Vrobel, da W3 Engenharia, tudo bem? Você falou sobre a isenção de IPTU durante a obra, não é isso? Mas a gente está recebendo ainda os carnês não zerados. Então, eu tive que abrir um processo administrativo para tentar depois recuperar esse valor. A gente fez um depósito. Queria saber se isso aí vai ser sistematizado lá na frente. E a mesma coisa com relação ao ISS. A gente não sabe direito como recolher o ISS, porque existe uma isenção de ISS na lei, mas a gente não sabe como proceder. Queria saber se isso aí vai ser sistematizado também. Vai sim. Por isso até começamos essa reunião mensal, porque mesmo com a legislação e tendo sido elaborada em diálogo com a Fazenda tem um protocolo que ela não concede de imediato, né, as isenções. Ela tem que ser provocada, né? É uma certa cultura. Eu não dou desconto, se não pedir eu não dou. Então a gente teve conhecimento de que isso estava acontecendo, inclusive no ITBI também. O ITBI na incorporação, que não tem isenção de ITBI, né, mas a maneira como a Fazenda estava fazendo o cálculo do ITBI bastante superestimado, né, superestimando esse imóvel, que é um imóvel de mercado secundário. Então, nós procuramos a Fazenda concordou totalmente com o nosso questionamento, e por isso até começamos essa reunião mensal, exatamente para a gente capturar esses problemas que ainda porventura estejam acontecendo. A gente está tendo essa discussão com eles exatamente isso. Não, está lá dito na lei, né? Você tem que ter isenção de IPTU durante a obra, mas a Fazenda ela ainda pede que seja então comunicada. Mas eu acho que você teve na reunião, teve alguém da W3 na reunião. Flávio. E esse ponto está lá no nosso radar para a gente, vou dizer, nem corrigir isso, porque na verdade tem previsão na lei, né? Previsão legal, é uma questão de protocolo mesmo interno, onde a Fazenda ainda se sente na necessidade de ser provocada para realizar a isenção ou desconto que ela tem que dar por força da lei. A gente está com isso obrigado. Bem claro no nosso radar, tá? Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Secretário, talvez minha pergunta seja um pouco óbvia, mas e ela parte de uma premissa muito do que nós, advogados, escutamos dos nossos colegas que ainda trabalham no centro, e que, obviamente, passa também por um processo de revitalização do centro, que é a questão da segurança pública. A gente ouve muitos relatos de que o centro passou a ser um lugar perigoso, ou o centro passou a ter lugares especialmente perigosos a partir de determinado horário,
E queria entender como é que funciona o aspecto da segurança pública na visão do projeto como um todo, né? Porque se por um lado a gente percebe a cidade querendo voltar ou querendo seguir o projeto muito bem apresentado pelo senhor, a gente entende também que eu posso imaginar uma questão óbvia que traga segurança e traga o desenvolvimento junto, que talvez essa área possa realmente ser revivida, vamos chamar dessa forma. Então eu queria entender um pouco como é que é a visão da Secretaria Municipal do Estado do Rio de Janeiro sobre segurança pública para o centro. É um grande desafio de percepção. Ao dizer isso, eu não estou assumindo que não aconteçam problemas. Estatisticamente, os dados de segurança do centro são bons, tá? E vem melhorando. Agora, a percepção ainda é muito, como eu disse, ainda é muito ambígua. Isso tem muito a ver com um processo de esvaziamento. Foi dito aqui, eu aluguei um apartamento e morei uma semana no centro. Eu acredito que conheça bem a história urbana do centro, como arquiteto, como alguém que estuda a área, mas eu nunca tive a percepção, né, assim, de fato corpórea de estar lá e todo... Desde estudante, meu trabalho de formatura foi sobre Santo Cristo, então é uma área que sempre me fascinou muito, até como alguém que não é um carioca de nascimento, que chegou aqui, o centro é fascinante. Então, me considero um profissional que conhece bem a região do centro do Rio. Mas eu achava que tinha a necessidade de compreender, ter uma compreensão mais holística disso. E eu, nessa semana que eu fiquei lá, intensifiquei muito o contato com os moradores, vereador, e procurei levar uma vida, então, de cotidiano. Então, ia trabalhar, ia onde é que fica o supermercado, né? E eu percebi, e eu me lembro dessa... Estou fazendo essa introdução para contar que, por exemplo, a Avenida Chile, ela é fantasticamente iluminada. Agora, andar na Avenida Chile 8h30 da noite, mesmo muito bem iluminada, não é uma sensação agradável. Então, nós temos mecanismos biológicos que mostram para a gente, fique em vigília, porque a qualquer momento alguma coisa vai acontecer aqui. Mesmo numa avenida que é ampla, você tem um controle visual absoluto da Avenida Chile, né? Você saindo ali da Rua do Lavradio, você vê ela, você tem uma perspectiva visual plena. Ela tem uma iluminação feérica, não tem nada que você possa dizer que ela seja mal iluminada, mas eu andei a Avenida Chile assim, morrendo de medo. Então, esse processo da percepção, ele tem muito a ver com esse nosso uso absolutamente de trabalho do centro. Significa que 18 horas a gente está indo embora, e não é algo, por exemplo, que a gente vê na região da Cruz Vermelha. Os moradores da Cruz Vermelha passam outras informações para a gente. Eles passam informações de, não, a calçada tem que estar arrumada, a poda, um problema aqui da rua que alaga, ou seja, problemas corriqueiros de todos os bairros do Rio de Janeiro. Então, esse tema da segurança, ele tem um componente que tem a ver com esvaziamento, né? E com essa percepção de lugar vazio. Então, é inevitável, a gente precisa, de fato, ter mais gente para reduzir essa percepção. O policiamento, para vocês terem uma ideia, a gente tem o segurança presente. O governo do estado colocou agora um programa Centro para Todos, né, além do trabalho da Guarda Municipal. Então, nós temos 3... não vou dizer segurança presente também é da Polícia Militar, mas, de certo modo, são 3 forças-tarefas, né, que atuam nesse território com bastante intensidade. Eu acho que a gente ainda tem um problema sério de desenho de política de segurança pública. Tá? Então, você vê lá que tem a ver com o agente de segurança não ter tanto uma visão contextual e territorial. Eu tenho uma coleção de fotos que mostram isso. Então, esse programa Centro para Todos, você colocaram agora essas barraquinhas e você tem, então, você vê lá 2 PMs e do lado tem um ambulante vendendo óculos
contrabandeado. Então, a gente precisa, acho que do ponto de vista do desenho, assim, quero colocar de uma maneira correta, a gente precisa, do ponto de vista das políticas de segurança pública, tentar implementar um desenho. É muito engraçado que a gente fala, isso é uma... As cidades americanas, eu tenho algumas aulas que eu dou, que eu mostro sempre aquele filme do Charles Bronson, né, Desejo de Matar. Aquilo é um exemplo da crise das cidades americanas ali no final dos anos 70 e início dos anos 80. Tá? Então, Hollywood absorveu essa crise e produziu uma série de filmes. Né? Então, o Desejo de Matar é o mais emblemático. Todo mundo aqui conhece, os mais jovens talvez nem tanto. É um médico que tem a família assassinada e ele vira um vingador urbano. Mas isso também foi para ficção científica, né? Fuga de Nova York. Então, todas uma produção cinematográfica para mostrar que assim, a gente tem que sair da cidade porque ela não vai dar certo. E naquele contexto, eles se dedicaram muito a estudar a política de segurança em áreas urbanas. E surgiu, então, a ideia como eles chamam em inglês, né? Crime Prevention through Environmental Design, que então é a ideia da prevenção do crime por desenho urbano. Então, é muito interessante que a gente não consegue, do ponto de vista das políticas de segurança pública, adotar modelos que foram bem-sucedidos em outros contextos de crise urbana e que têm aí 50 anos de existência metodologicamente estudados, com dados, evidências, políticas públicas bem consolidadas, e a gente não aplica. E a gente tem umas ideias de segurança pública que são assim anacrônicas nesse sentido. Então, isso falta muito ainda essa leitura ambiental. Ou seja, o ambiente, são os três componentes do crime, né? Quem pratica o crime, a vítima e o ambiente. Então, esses três elementos, a gente ignora no Brasil o aspecto ambiental. Isso tem a ver com o ordenamento. Ou seja, eu sou um agente de segurança, mas tem alguém vendendo óculos Ray-Ban falsificado do meu lado e não é comigo. Então, você tem que ir falando sobre isso e tem que começar a mudar essa cultura. A gente tem muito essa ideia da presença da força policial ostensiva, né? Então, você passa com o carro, fuzil para o lado de fora, é sempre uma coisa da brutalidade e não de uma certa inteligência ambiental. Como é que eu vou atuando para que esse meio ambiente ele não fique tão problemático? No desenvolvimento da legislação, eu estou desenvolvendo um pouco mais, porque eu acho que é um tema muito relevante. Tá? Saiu agora no editorial do Globo, domingo, até postei isso. Acho que é uma outra fratura. Se eu falei aqui do problema da lacuna de política habitacional, a gente não avançar no país em termos de política de segurança pública, e olha, não é de agora, não, isso são vários governos que vão se acumulando isso. A gente não olha para isso com atenção. Eu acho que tem a ver, então, com o fato da gente não conseguir, como sociedade, avançar e ter, de fato, políticas baseadas em evidências. A gente fica sempre na tentativa e erro. Então, quando você olha os dados, e a gente fez um convênio pelo Instituto Pereira Passos com o Instituto de Segurança Pública, para a gente poder analisar os dados de segurança, e são pouquíssimas áreas que têm ali dados de furtos que ocorrem em áreas que são sempre, inclusive, marcadas. Para vocês terem uma ideia, 80% dos crimes da cidade do Rio de Janeiro ocorrem em 2% do território. Então, a prática do crime ela é muito territorialmente marcada e a gente não consegue ter política pública de qualidade para mudar isso. A gente, nas áreas de excelência urbanística, a gente está seguindo esse preceito. Então, nós dividimos o centro num mosaico de áreas e a cada mês nós começamos uma área nova, onde a gente intensifica a conservação, inclusive dá o ordenamento. Isso suscita sempre uma discussão, no Reviver Centro não quer ambulante. Não é isso. Agora, o ambulante tem que estar regularizado e ele tem que ter o lugar dele determinado. E aí, sendo um pouco não, eu sou bastante chato, quem me conhece, eu acompanho isso lado a lado e fico vendo como é que é de fato a fiscalização do ambulante. Então vocês sabiam, por exemplo, que tem um ambulante titular e o assistente? Então vejam, a gente tem uma lei que regulamenta o trabalho no espaço público, vereador, e ela diz que tem o titular e o auxiliar.
Então, a ideia de que permitir o trabalho no espaço público para produzir um princípio elementar, fundamental de dignidade humana, a gente já disse que pode ter um assistente para isso. Então, o princípio da dignidade humana pelo trabalho, na verdade, a gente criou uma corruptela disso. Então, quando você vai acompanhar a fiscalização do ambulante, raramente é o titular. E o titular tem, às vezes, vários pontos. Isso está na lei. Então, só para ficar claro, não é algo desse governo, é algo que tem bastante. Então, é um problema que a gente, como a gente não tem interesse nisso, porque somos uma sociedade muito desigual, isso não é um problema nosso, mas passa a ser um problema nosso na hora que o espaço público passa a ser, então, todo ocupado. Então, a gente tem esse tipo de corruptela. Então, a gente cria um sistema que, na verdade, não é desenhado para fazer com que quem tem a necessidade possa suprir a sua necessidade de renda de trabalho ocupando o espaço público como permissionário. Não. Você é um titular de uma conta e você pode passar isso para terceiros. Inclusive, tem até o assistente do assistente. Então, não faz sentido isso. Então, muitas vezes é colocado como Reviver Centro fizesse oposição a isso. Não. Agora, a gente precisa ter isso funcionando numa base regular. Porque o trabalhador do espaço público, ele tem uma permissão, ele diz, inclusive, tem um QR Code na ficha dele, que você vê e você pode ver qual é, inclusive, a área que ele está liberado a trabalhar. Então, a gente não pode adotar a premissa de que nessa necessidade do trabalhador, que ele possa ocupar qualquer espaço. Na verdade, isso tem que acontecer de uma maneira regular. Ocorre que, como o nosso sistema, a nossa legislação é completamente equivocada, a gente acaba, então, criando uma máquina de irregularidades na ocupação do espaço público. Então, a gente precisa começar, como sociedade, a olhar essas coisas mais no detalhe, né, e a gente tentar, de fato, fazer imersão nos problemas. A gente vê isso. Então, tem uma coisa, por exemplo, tem um grande desafio das bancas de jornal. Né? As bancas de jornal também têm uma legislação ali, e a banca de jornal ela passa por uma crise do modelo econômico, do que vende, né? Ninguém mais compra jornal, não compra tanto revista, etc. Mas elas poderiam se converter, de fato, em bancas de conveniência, como já tivemos no passado. É muito positiva essa presença, para ficar claro, é positiva essa presença no espaço público. Agora, nós temos bancas de jornal que têm 15 metros quadrados, 20 metros quadrados. Tem banca de jornal que só vende resma de papel A4. Tem banca de jornal que só vende cartucho. Tem banca de jornal dedicada a cerveja artesanal. Quer dizer que eu não entendo nem muito de cerveja. Tão obcecado que eu estou lá com o centro. E a gente tem bancas desse tipo. E como é que você, então, regulariza essa banca? Você tem que fazer 3 notificações. Está na lei. Você tem que fazer 3 notificações. A partir da 3ª notificação, você avisa que será retirada aquela permissão. E aí a pessoa tem 30 dias para contestar aquilo. E aí a gente fica onde? A gente fica exatamente, tem hoje banca de jornal com liminar na justiça para permanecer no espaço público. Então, com muito respeito, estou aqui, eu não quero desrespeitar os anfitriões, mas a gente precisa ter uma certa atenção no Brasil, porque para cada engenheiro são 9 advogados que se formam. Então, a gente tem que ter uma certa atenção, porque alguns procedimentos racionais que deveriam ser rápidos, eles acabam virando uma bola de neve jurídica e até banca de jornal consegue ter liminar na justiça para permanecer, mesmo ela não abrindo e ela se prestando somente a funcionar como painel de LED, que é uma nova invenção que a gente teve, que são essas bancas de jornal que surgiram simplesmente para segurar painel de LED, de propaganda. Então, o centro ele tem algo interessante, porque ele vai revelando isso tudo. Então, caminhando pelo centro, você vai ver, por que isso está aqui? Por que isso existe? E perguntando esses porquês, você começa a chegar nesses gargalos que são desse tipo de problema. Então, essa confusão de espaço público acaba aumentando essa percepção de que o centro é inseguro. Quando você olha estatisticamente, ele não é. Agora, as nossas pesquisas mostravam isso. As pessoas têm, de fato, uma metade diz que adoram o centro e, ao mesmo tempo, essa metade também diz que tem medo do centro. A gente tem perguntas aqui. Eu também concordo que tem quem advogado tá demais em relação aos engenheiros, só para deixar quem claro, tá aqui? secretário. A gente tem Quem está aqui também pode perguntar?
Então, Tudo bem, pessoal? Bom dia. Eu sou o Guilherme da Direcional Engenharia. Gostaria de saber, Fajardo, se você tem projetos para desenvolvimento dos outros bairros também do Rio de Janeiro, porque hoje, com a renda da maior parte do carioca, né, que é uma renda que é até R$4.000, ele não consegue financiar a compra do imóvel desses empreendimentos que a gente tem visto no centro do Rio. Ele acaba vai continuar morando longe do centro. Eu queria saber se tem projetos de incentivo para desenvolver nos outros bairros do Rio. Tem sim, isso está mais dentro do plano diretor. A gente tem falado muito sobre, eu vou falar de novo de centro, mas num outro contexto, a ideia do supercentro. Tem a ver, então, como é que essa região da região central se conecta melhor com a região da zona norte da cidade. Tá? Eu não sei aqui, talvez seja, a gente entra no detalhe mais no próximo painel, mas especialmente os bairros da Leopoldina, no plano diretor, eles estão, toda a P3, na verdade, toda a Zona Norte, eles estão recebendo bastante estímulos, né? A ideia é que nós possamos ter um adensamento qualitativo nesse território, que é um território de 20, 25 minutos de transporte público. Ou seja, a região do centro histórico, o Porto está começando a ter esse desenvolvimento também residencial, mas a gente precisa estender isso até a Zona Norte. Isso é importante para que a gente possa contrapor outras áreas que já têm uma certa demanda institucionalizada, né? O desenvolvimento da Barra, Recreio, em direção à Zona Oeste. A nossa ideia no plano diretor, na Zona Oeste, é fazer com que a centralidade de Campo Grande, especialmente do ponto de vista de comércio e serviço, ela possa ficar mais estabelecida, ou seja, que a gente possa ter ali elementos para que essa economia possa ficar melhor desenvolvida do ponto de vista de origem de mais empregos nessa região. Com a ressalva que eu coloquei antes, que plano diretor ele não é tão efetivo nessa dimensão quanto ele é do ponto de vista de uso do solo. Mas esse é mais ou menos o panorama, tá? De que a gente possa ter essa região da P1 e da P3, a área de planejamento 1, a região central, conectando com a Zona Norte, que ela possa ter um melhor desenvolvimento. Aí no plano diretor tem uma série de novos elementos, mas especialmente esses bairros que a gente eu chamo até de BROP, que é Bom Sucesso, Ramos, Olaria e Penha, eles possam ter um estímulo para um desenvolvimento. São bairros que também têm empregos, que estão muito bem conectados por transporte público, mas que a gente tem um adensamento muito, muito baixo. É necessário a gente contrapor isso. Então, no plano diretor, nós estamos oferecendo em algumas áreas, por exemplo, coeficiente de aproveitamento máximo 9. Em outras áreas, seguindo os corredores de transporte, 7. Seguindo os BRT, 5. E preservando um pouco mais vamos dizer, os bairros com coeficiente de aproveitamento 3. Isso são coeficientes que nós não temos, nós não praticamos na cidade mais há bastante tempo. Mas quando a gente olha, por exemplo, a Flamengo, Copacabana, são bairros que têm ali consolidados coeficientes de aproveitamento dessa ordem, 7, 8. Então, eles estão já consolidados e produziram um adensamento qualitativo. Num dado momento, entretanto, nós ficamos com muito receio de adensar algumas áreas da cidade, e isso acaba pagando a conta pela expansão, indo para outras áreas. O que eu posso dizer com muita tranquilidade é que nós não há um futuro de qualidade nessa nossa ocupação, por exemplo, do Recreio, da região de Vargens, dessas áreas que aparentemente parecem que têm muitos terrenos, mas que não tem nenhum transporte público. Os bairros recordistas de demolição no Rio de Janeiro, em primeiro lugar, é o Recreio dos Bandeirantes. Em segundo lugar, é Campo Grande. Em terceiro lugar, é Botafogo. Então, os bairros recordistas de demolição deveriam ser bairros mais centrais, e não bairros que, né, Recreio tem uma linha de BRT, Campo Grande tem uma linha de trem, e a gente tem crescido nessas regiões. Isso é uma matéria mais de plano diretor, acho que a gente vai voltar a esse tema mais à frente.
Mas sim, tem uma visão, o nosso objetivo, o nosso esforço do ponto de vista de produção de legislação é essa. A gente fez uma lei do centro, do Reviver Centro, uma lei geral de retrofit, para que a gente possa facilitar esse processo de reciclagem em toda a cidade, e o plano diretor. André. Eu queria que o senhor comentasse, secretário, que o aluguel social está previsto no Reviver Centro, né? E eu tive recentemente lá em Petrópolis por conta das chuvas, e o prefeito lá está utilizando o aluguel social, fazendo aluguéis de imóveis. O senhor sabe se tem alguma iniciativa na Prefeitura do Rio nesse sentido? O senhor podia comentar? Tem sim. Obrigado, André, por falar sobre isso. A legislação do Reviver Centro dá muitos estímulos para a locação social feita pelo promotor imobiliário. Ou seja, se no meu empreendimento eu destinar 20% das unidades para esse programa de locação, para famílias com renda até 6 salários mínimos, eu ganho mais benefícios, né? Tanto do ponto de vista fiscal, como também da operação interligada. Ela é mais benéfica para quem faz isso, quem fizer isso. Mas, além disso, nós estamos também, do ponto de vista direto da Prefeitura, investindo nessa área. Então, pegamos 13 próprios municipais e estamos aí preparando, a gente em breve vai lançar uma licitação de projeto, né? Para projetar, então, são 630 unidades que vão ser produzidas em 12 próprios municipais tem nessa área do centro. E o objetivo é que a gente comece a constituir um parque público de moradias para alugar. Ou seja, como eu falei no início, nós precisamos entrar em políticas de habitação um pouco mais sofisticadas. E uma delas eu tenho um parque de moradia, ele pertence ao Estado, ao poder público, e as pessoas passam por esse parque de moradia. Esse é um modelo que é dominante em várias partes do mundo, né? Europa toda a habitação funciona dessa maneira. Esse é o modelo clássico, né? Mas também pode ser do proprietário, pessoa física. Pode ser também. Pode ser, hoje, como a gente não tem tantas referências, eu sei que tem gente já começando a estudar isso. Lá em Petrópolis está sendo no feito Reviver. isso. Acho que só, André, atenção, porque nós temos aluguel social para exatamente esse tipo de situação de crise, né? Então, uma família que precisa ser reassentada, nós temos um aluguel social que essas famílias recebem, que é um aluguel de R$400. Isso acaba... Nós temos cerca de 4.000 famílias recebendo esse tipo de apoio na cidade do Rio de Janeiro. Isso existe. O aluguel social, quando eu falo, na verdade, você ter um desenho onde você começa a ter uma moradia que está ali, ela pertence à cidade e as famílias passam por aquela moradia por um período da vida delas, né? Esse é um modelo especialmente para áreas centrais, onde a terra é muito valiosa. É uma maneira de fazer com que as pessoas possam ter o grande benefício da política habitacional, que é ter acesso a localizações boas, tá? Então, a gente está trabalhando nisso. Em breve vai sair essa licitação de projetos e para fazer isso. O prefeito Eduardo Paes tem dado apoio para isso, para a gente, de fato, criar algumas políticas mais novas, né, nessa área. Obrigada. A gente tem mais perguntas aqui. Secretário, a gente vê normalmente o crescimento de uma cidade organicamente do centro para outras regiões. Então a gente nota isso claramente no Rio de Janeiro, com o desenvolvimento de todos os bairros, a exemplo do Recreio, Ipanema, Leblon, Barra, por aí vai. No centro existe um êxodo. Que outras soluções a prefeitura pode dar que não seja abrir mão de receita para revitalizar o centro, fazer um retorno? Na verdade, a cidade nasceu ali, cresceu para dentro e agora se propõe um retorno a isso. Que outras atitudes e em que outras cidades do mundo o senhor viu isso acontecer? Ótima pergunta. Então, esse processo ele nunca é rápido, tá? A gente tem exemplos
de cidades cujo centro histórico viraram também centro de negócios, que é o nosso caso. Você tem toda a razão, a gente perdeu muita população nessa área. Para você ter ideia, nós tivemos uma legislação que vigorou dos anos 60 até 1994, que proibia licenciamento residencial no centro. Isso é uma ideia, um pensamento urbanístico que várias cidades no mundo aderiram, que é a ideia do Central Business District. Então, vou fazer aqui um centro de negócios. E esse é um modelo que é dominante a partir da Segunda Guerra. Uma invenção americana que todo mundo saiu copiando. A visão que isso trouxe era de que a presença da habitação ela era ruim para esse centro de trabalho. Tá? Isso fez, então, com que também a produção imobiliária corporativa passasse a ganhar bastante robustez. Hoje nós temos uma grande crise sobre os modelos de trabalho. Ninguém tem essa resposta no mundo hoje. Né? Como é que a gente vai funcionar? A gente não sabe ainda, a gente vai precisar de um tempo. Mas é bem provável que nós absorvamos mais esses modelos remotos. Isso vai ter um impacto sério nesses territórios que se especializaram para serem locais de trabalho. Então, essa vacância de espaço corporativo está explodindo hoje em várias cidades do mundo. Mas esse é um fenômeno novo. O esvaziamento das áreas centrais, várias cidades também passaram por isso, que tem a ver com esse modelo, como eu disse, de virarem lugares de trabalho. Isso eu acabei de citar aqui o exemplo do cinema mostrando o problema dessas crises urbanas. Então, a partir ali do final dos anos 80, várias cidades começaram. Acho que tem o caso de Boston, o caso de São Francisco, né, o caso de Melbourne, na Austrália, que é bem interessante. A gente tem mais ou menos seguido esse receituário. E, por incrível que pareça, eu acho que o Rio de Janeiro é a cidade que mais tem perseguido isso. Então, a gente fez uma transformação. Veja, a gente tirou o perimetral da paisagem, né? Ampliou áreas peatonais, a gente tem um modal novo, VLT no centro. A cidade fez investimentos significativos nessa transformação. Então, o receituário é esse. Primeiro, uma transformação de paisagem urbana, você tem que ter uma percepção nova. Segundo, você ter uma melhoria de modalidade, intermodalidade, a gente também fez isso. Agora, a gente nunca entrou muito no tema habitacional, que acho que é o que a gente está entrando agora com o Reviver Centro. Acho que ele vem, então, um pouco fazer com que essa infraestrutura, que inclusive é nova no centro, possa ser transformada. Eu estou falando aqui muito da segunda região administrativa, tá? Mas, por exemplo, a gente tem desafios na Cidade Nova, por exemplo, seguindo até o eixo da Presidente Vargas. Veja como ele é vazio ainda até hoje. Então, a gente vai precisar de outros elementos aí do plano diretor para ajudar a combater isso. Eu citei aqui também o tema dos bairros da Leopoldina. Então, a gente precisa ter uma... Eu não sei se fica claro para todo mundo, né? Mas esse território do centro ele é muito... logo contíguo à Cidade Nova. Por um lado, ele vai em direção a Vila Isabel e Tijuca, e pelo outro lado, ele vai em direção ali a São Cristóvão, Benfica, e depois Bom Sucesso, Ramos. Então, essa bifurcação, de certa maneira, espacial que a gente tem no centro. Então, a gente tem uma área muito consolidada, residencial Tijuca, Praça da Bandeira, etc., que precisa ser protegida, né? Mas acho que a gente precisa começar a olhar também para algumas outras... não é à toa que os primeiros licenciamentos do Reviver Centro eles estão na borda desse centro financeiro, mas ainda não necessariamente dentro. Eu acho que esse agora da Presidente Vargas foi o que chega ali mais próximo desse centro financeiro. Mas a gente tem, por exemplo, o Rio Comprido, Estácio, são bons bairros, bem servidos de infraestrutura, mas que precisam começar a ter mais uma certa atenção assim, do mercado, né? São Cristóvão, por exemplo, é um bairro fantástico, que recebeu uma série de estímulos no passado, teve ali uma transformação, mas essa nossa transformação ela é sempre um pouco voos de galinha no Rio, né? Isso tem a ver com o fato de que, ao mesmo tempo que a gente nos últimos 20 anos, a gente deu estímulos ao centro,
mas a gente também dá estímulos na área da expansão. Tá? Então é aí que o bicho pega. Assim, não adianta, eu dou estímulo no centro, mas ao mesmo tempo eu dou estímulo lá em Vargens, Recreio, Jacarepaguá, não tem como. Esse terreno, esse solo barato das áreas externas, ele acaba sendo o solo que acaba levando à produção. Então é um desafio de trade-off. Como é que eu faço com que o custo de oportunidade da região central ela seja de fato vencedora? Do ponto de vista o que a gente tem para oferecer no centro é incrível. Você vai imaginar, por exemplo, vocês ali na Irineu Marinho, então tem até serviços naquela região, tem supermercado que as pessoas sempre falam, né? Ah, mas não tem supermercado no centro. É engraçado, né? Parece até que a gente vai no supermercado todo dia. Ainda mais com a inflação hoje, é sempre uma visita desagradável. Mas, enfim, tem supermercados no centro, né? E estão exatamente nessa região. Você imaginar que você tem um Campo de Santana, por exemplo. Imaginar que se você quiser fazer um passeio cultural, você tem tudo ali. Se você precisar fazer qualquer tipo de compra, você tem o maior shopping popular, que é o Saara. Então, sem contar as oportunidades de empregos. Então, me parece que a gente fica tentando oferecer isso. Eu sempre digo, para cada metrinho quadrado do centro, a gente tem dentro todos esses benefícios. E a gente tem que colocar isso, ou pelo menos o mercado tenta vender em outras áreas da cidade, que existem essas vantagens, mas que muitas vezes você não tem a proximidade de transporte público como tem no centro. Então, se por um lado a gente tem que produzir benefícios, mas acho que é necessário também a gente começar a ter uma mudança de mentalidade sobre outras oportunidades de vida, né, cotidiana, vida de bairro, né, na cidade. A gente ainda segmenta muito isso no Rio de Janeiro. Parece que só existe qualidade de vida numa região e a gente pode ter qualidade de vida em outros bairros. Rebeca. Olá, bom dia. Eu sou Rebeca, da Iplan Engenharia. E no começo foi comentado sobre a pouca oportunidade, né, de terrenos no centro e comentou sobre retrofit. Eu gostaria de confirmar quais são, ou se existem, os incentivos para retrofit, tanto para moradia corporativa, né, comercial, e se também existe algum pensamento sobre hotelaria. O Reviver Centro ele é apenas para produção residencial. Tá? Tua pergunta me ajuda a deixar isso bem claro. Não há nenhum estímulo para a produção de espaços comerciais, porque é entendido que essa é uma produção, de certa maneira, inercial no centro. Ela é o que a gente vem produzindo historicamente na área. Então, o objetivo do Reviver Centro é mudar essa inércia, e, da mesma maneira, não há nenhum benefício para serviços de hotelaria. Ele é bem focado no tema habitacional, olhando para diferentes faixas de renda, que a gente possa atrair tanto moradores com rendas médias, como moradores com rendas mais baixas. Então, não há estímulo nesse sentido. Do ponto de vista de retrofit, como eu falei antes, a gente fez uma grande desregulamentação, né? Então, se você fosse tentar fazer um retrofit para, por exemplo, produzir prédios mistos, que hoje isso é mais possível, você teria que produzir circulações separadas. Você teria aí... A gente tentou muito junto aos bombeiros, até eu vi você falando, André, é algo que a gente teve um ganho ali marginal, por exemplo. Mas a gente conseguiu, por exemplo, colocar ali também alguns benefícios marginais no tema de instalações de gás, por exemplo. Que é uma Exatamente, esses foram os problemas que a gente teve com gás e com os sabe bombeiros, principalmente na edificação, na transformação de uso, né, da edificação existente. E a gente está conseguindo, aos poucos, que eles aceitem, por exemplo, a escada enclausurada e que eles aceitem não ter gás, por exemplo. Né? Então, isso daí eu tenho certeza que vocês estão dando uma força. Mas a gente tem total compreensão de que, como são matérias de legislação estadual, o que a gente colocou ali foi um certo ganho marginal. Né? De fato,
não é algo ali transformador. Transformador, acho que foram os benefícios, especialmente a operação interligada. Eu não sei se é claro para todo mundo do que eu estou falando. Se você fizer 100 metros quadrados no centro, você pode levar 40 metros quadrados para outras áreas da cidade. Tá? Se você fizer 100 metros quadrados no centro com locação social, você pode levar 60 metros quadrados para outras áreas da cidade. Que outras áreas? Você pode levar para 3 bairros da Zona Sul, Ipanema, Copacabana e Leme. Você pode levar para toda a Tijuca e para toda a Zona Norte. Né? Então, acho que especialmente... Só esclarecendo uma dúvida, a gente não pode levar para todas as áreas que são abrangidas pela lei orgânica do município? Todos os edifícios, por exemplo, Jardim Botânico, você tem um edifício que foi limitado à sua altura... Não, porque a lei orgânica, aquele limite da altura, ela tem validade até o momento que o bairro não tem uma legislação específica. Então, o Jardim Botânico tem. Não era o caso de Ipanema, Leme e Copacabana. Então, foi uma maneira... Nós temos uma maluquice no Rio de Janeiro, para explicar para todo mundo, né? Que a nossa lei orgânica, que não deveria entrar nesse assunto, mas ela colocou uma limitação de gabarito em alguns bairros da cidade, enquanto eles não tivessem legislação própria. É que aí a gente entra de novo na matéria do plano diretor. Tá? Segunda-feira, eu já falando assim, dessas maluquices do Rio de Janeiro, mas não percam a esperança. Nós optamos por um modelo de legislação urbana, que é essa legislação bairro a bairro, que é uma ideia super bonita. Tá? Uma ideia de que de bairro a bairro a gente possa, junto com a sociedade civil, produzir uma legislação para cada bairro, respeitando as particularidades, etc. Isso, entretanto, não deu certo. A gente não conseguiu fazer isso para toda a cidade. Então, 40% do território do Rio ainda não teve essa legislação específica de bairro a bairro. Perdão. Então, isso dá um impacto, porque a gente, em vez de ter os bairros colaborando entre si, eles competem entre si de uma maneira agressiva. Isso tem a ver, então, de novo, com a formação dos preços imobiliários na cidade. Então, alguns bairros começam a ficar muito interessantes e outros não. Então, você muda de um bairro para outro, por exemplo, Campo Grande para Santíssimo, tem uma legislação própria e outro não tem. Aí são decretos dos anos 70. Bem, eu não quero já entrar aqui na matéria de plano diretor, mas é um assunto que a gente procura resolver no plano diretor. Eu espero ter respondido, mas para ficar bem claro, o Reviver Centro é somente para a produção, de fato, habitacional. Os espaços corporativos, eu acho que eles têm já uma certa dinâmica própria e não precisavam de estímulos, mas para ficar claro que a região do Porto ela tem esses estímulos, e os últimos prédios, né, AAA da cidade foram feitos nessa área, e a gente tem aí um binômio interessante, porque no Porto a gente tem uma capacidade de escala significativa, não tem, se tem maluquice de legislação, mas não tem capital brasileira que tenha tanta área ali livre como tem a região do Porto para a produção imobiliária. Não tem. Tá? A gente viu aqui o senador falando de Florianópolis, que ainda é uma ilha, mas a gente tem no Porto uma vantagem. São Paulo, para produzir essas áreas, para desafetar áreas na sua área central, ainda teria que fazer um trabalho enorme, que ainda tem muitas áreas, pátios ferroviários, etc. A gente fez esse dever de casa. Tem um problema aí, CEPAC, Caixa, etc., mas as condições estão prontas ali no Porto. Isso é bastante vantajoso, que a gente consegue, inclusive, um benefício interessante, que é poder ter prédios corporativos novos, tá, na região central e também ter moradia na região central. Uma última pergunta aqui, antes de encerrar o painel. Bom dia a todos. Jorge Neder, do Instituto Coalizão Rio e também da construtora C3. Bom, primeiro, dar parabéns ao LDCM pela organização do evento, pelo espaço maravilhoso. Parabéns ao Rodrigo, parabéns ao Pedro Duarte, que tem feito um trabalho maravilhoso na Câmara também. E os palestrantes Fajardo e André. Fajardo, algumas colocações, eu sempre aprendo muito contigo, e algumas dúvidas com relação... Primeira questão com relação
prevenção de crime por desenho urbano. Não seria o caso de gerar um estímulo? Eu estou vindo de Camboriú na semana passada, de Balneário e Camboriú, que são diferentes, e os prédios com lojas embaixo, né? Não seria o caso de a gente gerar esse estímulo maior para aumentar a oferta de lojas, gerando mais segurança, né? Enfim, formalidade também, que a gente estava aqui discutindo há pouco. E, enfim, essa é a primeira... Quando você estava falando de caminhar na Avenida Chile, deserta, eu estava lembrando disso. Sobre o projeto do Supercentro, outro dia eu fui fazer uma consulta sobre transformação de uso em Bom Sucesso e me deparei com a restrição por causa de estacionamento no prédio. Eu queria também ouvir esse ponto. E, por fim, aí mais uma provocação com relação a gente estar fomentando o modelo do Central Business District, enquanto numa cidade de 6,7 milhões de habitantes, você tem hoje o Carlos Moreno em Sorbonne falando das 50-minute cities, e a gente tem hoje uma dificuldade, hoje a gente tem Tonton Index, o 20º pior trânsito dentre capitais, um modelo, a secretária de transporte se deparando com as empresas pedindo subsídios para poderem conseguir operar. Você tem muitos quilômetros para levar esse passageiro, você tem uma qualidade de vida desse passageiro se deslocando para o centro, vindo da Zona Norte, da Zona Oeste, perdão, com 2 horas de trânsito, ele não consegue nem criar filho desse jeito, isso geram outros problemas sociais. Você tem moradores de rua que não conseguem 38% de informalidade, esse morador não consegue todo dia voltar para casa, ele acaba ficando na rua. Quer dizer, esse modelo do Central Business District numa cidade grande como o Rio de Janeiro, como é que você vê a possibilidade da gente começar essa descentralização também? É claro que você colocou uma questão muito importante, que foi a proteção dos 800 mil empregos. O Rio de Janeiro hoje é o 17º estado em ranking de competitividade, está perdendo, São Paulo é o primeiro, a gente está perdendo muito para lá e para outros estados, e faz todo sentido dar essa proteção. Mas esse modelo urbano, será que ele funciona no longo prazo? Essa é a questão. Obrigado. Obrigado, Jorge. Ótimas questões. O nosso uso do solo é completamente caótico no Rio de Janeiro, e é isso, nós investimos em teses que nenhuma outra capital brasileira investiu, né? Essa tese da legislação bairro a bairro, como eu disse aqui, que são os PEUs, né? Nós, como capital, enquanto capital, nós sabíamos muito bem fazer transformações na cidade. Então, nós somos uma cidade que, historicamente, a gente sempre lida bem com abrir avenida, tirar perimetral, fazer grandes obras. Isso está um pouco na nossa memória coletiva, né? Algo que a cidade sempre fez, historicamente. Mesmo depois, quando perdeu a capitalidade, a gente continuou, fez um Parque do Flamengo, a gente tem uma escala de intervenção urbana no Rio que não tem comparação com outras cidades, né? A gente teve Rio Cidade, Favela Bairro, Parque de Madureira, é algo que a gente sabe fazer intervenção na cidade. Isso, por incrível que pareça, ocorreu em detrimento da capacidade de planejar, porque aí tem a ver com o uso do solo. Então, quando você é uma cidade que sabe muito intervir, a gente desaprendeu a fazer planejamento urbano um pouco básico. Isso tem a ver, então, com zoneamento, que a gente nunca atualizou desde os anos 70, com o uso do solo, que a gente nunca atualizou desde os anos 70, e a gente foi ficando para trás. Então, as cidades que competem diretamente com a gente fizeram esse dever de casa. São Paulo, Belo Horizonte, tem instrumentos urbanísticos que, Curitiba inaugurou lá atrás, Porto Alegre nos anos 90. A gente vê hoje aí capitais do Nordeste utilizando instrumentos urbanísticos, Fortaleza, Natal, uma série de Goiânia, e a gente no Rio de Janeiro
fica um pouco, é uma mistura um pouco de nostalgia com arrogância, e a gente fica assim, parece que a cidade é fenomenal, e a gente, na verdade, não fez o dever de casa do planejamento urbano, que eu acho que a gente está agora acelerando isso bastante. Isso tem a ver com estabelecer bem clara a regra do jogo urbano. Então, na medida que você tem uma legislação bairro a bairro, acaba tendo esse problema com, por exemplo, Bom Sucesso. Você tem um regramento de vagas numa parte da cidade que não funciona lá. E isso é assim em todo o Rio de Janeiro. Você tem, não é à toa que a gente tem especialistas de bairros, né? Isso acaba tendo também uma segmentação do mercado. A gente sabe que o mercado imobiliário sempre é um pouco localizado, né? Mesmo nessas outras cidades você tem alguém que só trabalha nessa região, as pessoas não transitam tanto assim. Mas a gente no Rio de Janeiro ficou muito hiperlocalizado em termos de legislação, em termos de compreensão da cidade. Isso produz esse tipo de trava. Então, por exemplo, a legislação do Reviver Centro, ela dá estímulos para fachadas ativas e, da mesma maneira, o plano diretor também vai dar. Mas atenção, Jorge, porque se não mudar a qualidade da segurança pública, não adianta fachada ativa. Tá? Enquanto a gente achar que segurança pública é camburão passando com fuzil para fora, isso não é segurança pública. Então a gente precisa ter atenção com essas teses de segurança que a gente acha. Tinha um governador até um pouco tempo atrás que falava dar um tiro na cabecinha, e esse cara foi eleito, né? Então eu acho que a gente tem que olhar também para dentro, para o nosso umbigo, e assim, a gente não pode mais embarcar nesse tipo de tese. A gente sabe que o medo e a segurança marcam muito, inclusive essas áreas de expansão, né, esses bairros mais periféricos, as famílias têm isso, né, e a gente vê no noticiário, né, poxa, a pessoa... Né, vamos lá, segunda-feira não quero falar de notícia ruim, não. Mas a gente vê aí, poxa, notícia, menina em Vila Kennedy. Vila Kennedy é um bairro planejado dos anos 60. Vila Kennedy foi feita com investimento do governo americano, por isso chama Vila Kennedy. Então, isso tem a ver com um certo fracasso, de fato, da política pública de segurança pública. Então, eu acho que a gente tem que acordar para isso logo, tá? Nós formamos um PM assim, né? E outras cidades formam um PM, levam 1 ano, 2 anos. A gente forma um PM, acho que 9 meses. São Paulo forma um PM em 2 anos. Então, a gente teve uma experiência, né, de polícia de pacificação, produziu resultados e a gente jogou fora, né, uma política que estava indo bem, porque também foi mal conduzida. Desculpa estar falando desse assunto, não é da minha área, eu não sou especialista nesse assunto, mas como urbanista, alguém que eu estudei muito, como é que as cidades saíram dessas crises, como é que grandes cidades saíram de crises. É um tema que eu persegui, a oportunidade que tive agora 2 anos fora, e fiquei olhando isso, como é que essas cidades saíram de crises. Então, tem um pacto, né? Então, tem um pacto social, a sociedade tem que acordar para alguns desafios. Então, Medellín não é só, por mais que nós, arquitetos e urbanistas, falamos sempre o projeto, e de fato, Medellín fez bons projetos, integração e tudo, mas a sociedade acordou para um problema. Então, acho que a gente precisa, de fato, acordar para esse problema, que a nossa segurança pública é uma piada. E aí não tem fachada ativa que resolva isso. Tá? Então, Jorge, acho que esses são os pontos. A gente, como eu disse aqui, a produção de outras centralidades econômicas, você veja que apenas São Paulo conseguiu isso, tá? Pela sua pujança econômica, conseguiu produzir. São Paulo, você tem 3 centros, 3 densidades de empregos muito bem marcadas na cidade. Uma ainda é o centro histórico, a outra ali é a região da Paulista, e hoje é a região ali de Itaim, Pinheiros, aquela região ali nova. Todas elas receberam, né, investimentos, sejam em tempos históricos distintos, mas só São Paulo tem isso no país. Né? Muitas vezes a gente fala sobre a cidade policêntrica, que é algo que devemos buscar, mas só para entender que isso é fruto da economia. Tá? E se a gente também não consegue resolver esse gargalo da segurança, a nossa economia não vai prosperar.
para não segunda-feira, logo de manhã, alguém já falando assuntos tão difíceis, né? Mas façam esse exercício, assim, imaginem o Rio de Janeiro com uma boa segurança pública. Assim, isso é imbatível. Assim, então, a gente precisa, de fato, fazer essa reflexão. Imaginem essa cidade com boa segurança pública. Não tem, assim, a gente tem aí atrativos, a gente tem setores econômicos relevantes, então, se a gente não resolver isso, a gente, de fato, não decola. Gente, eu vejo que tem uma demanda incrível por perguntas. A gente vai ter um segundo painel, mas eu sou, infelizmente, papel de chato aqui, obrigado a encerrar esse painel. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do secretário Fajardo, a presença da André, e também do senador Portinho, que, muito embora, infelizmente, tem que ter saído mais cedo, mas que ele colocou questões importantes, sobretudo no contexto desse projeto. A gente está previsto um coffee break de uns 20 e poucos minutos aqui, vocês fiquem à vontade. E a gente volta daqui uns 20 minutinhos para falar do segundo painel sobre o plano diretor. Obrigado. Eu estava preocupado com você. Eu não sabia. O senador, na verdade, agora ele não viria presencialmente, ele ia participar virtualmente. Mas aí ele fez um esforço danado para dar um pulo aqui, foi inverter. Não queria prejudicar, mas graças a Deus. Não, que isso. Acho que a discussão foi muito boa. Eu estou super interessado. Boa demanda por perguntas, o pessoal estava bem interessado, foi bem legal. Depois a gente fez um tour pela casa com eles, um pouquinho antes de você chegar. Depois só uns 5 minutinhos para falar com o pessoal aqui. Falar e aí.
a história de Valdomiro Pena, o Cândido, último repórter, policial romântico, sobre Valdomiro Pena. Valdomiro anda muito preocupado com as ideias de seu editor, que querendo modernizar o jornal, ferra e esquece o romantismo que ele criou, ele conquistou. Deixa pra mim. Valdomiro Pena mora no bairro do Flamengo, no quarto sala, dispensante decorado, onde depois da matinal, média e pão com manteiga, num boteco da esquina, as pressas manda botar na conta, em cima dá pro jornal, a Folha Popular, a sua glória nacional, bate o ponto, pega o velho virou, e com a sua gangue cai nas ruas, abate o ponto, pega o velho virou, e com a sua gangue cai nas ruas, transando com gente de todo tipo e espécie, como por exemplo camelôs, policiais, bicheiros, sambistas, otários marginais. Valdomiro Pena topa toda hora com lances incríveis e perigosos, sem perder o seu humor heróico e romântico. Salve Valdomiro Pena, salve Valdomiro Pena, salve Valdomiro Pena, salve Valdomiro, o Cândido, salve Valdomiro Pena, salve Valdomiro Pena, salve Valdomiro Pena. Samba pra espantar a dor. Só quem já sambou sabe o que é viver em paz. Samba pra espantar a dor. Só quem já sambou sabe o que é melhor pra nós. Eu te vi chegando, cê me viu te olhando. Eu descabelado, cê vestido branco. Chamei pra dançar, mas eu nem sei sambar. Bom que cê chegou, precisava de alguém pra me ensinar. Eu disse olá, você disse vão lá. Não entendi nada, mas você sabia me levar. Samba colado,